Com certeza. Bom, pessoal, olha só, em relação aos encaminhamentos de todo o trabalho que nós fizemos desde o período da reunião, vamos ver se a mesa vai dar conta da síntese que relata. Não é um novo site, mas para ter conexão com os sindicatos, precisa ser o hot site, de forma que todos os sindicatos se conectam à mesma campanha. A gente estabelecer estratégias de diálogo com a sociedade e com as nossas categorias. Então, são 3 eixos para que nós possamos trabalhar. A criação do hot site sobre o Estatuto do Funcionalismo, o diálogo com a sociedade e com as categorias que todos nós representamos. Das falas apresentadas, vamos ver se é um consenso que nós trabalhemos, não na ideia das emendas, mas na ideia de que este projeto não atende os nossos interesses. Então, nós não vamos nos pautar por ele e começar uma negociação na Assembleia Legislativa a partir de emendas a este projeto. Porque, de fato, o deputado estadual Rogério Corrêa trouxe um cenário que lhe é próprio por ser parlamentar. Mas quem define as estratégias somos nós, né? Ele trouxe um olhar que nós, com as nossas estratégias, podemos modificar essa correlação de forças. Nós estamos num ano que é pré-eleitoral, estamos a 7 dias do início da greve dos policiais civis, estamos a 2 dias de uma Assembleia Estadual dos Trabalhadores em Educação, além de várias categorias que continuam em mobilização. Todo esse cenário modifica permanentemente a correlação de forças, né? E este é um projeto que ele é um projeto de lei complementar, o que exige, inclusive, algumas quórum qualificado, algumas regras que o projeto de lei comum não consegue. Então, quer dizer, nós temos aí elementos com os quais nós podemos trabalhar um processo de pressão para que este projeto não seja aprovado e que, se a Assembleia quiser ou quem quer que seja, que possa estabelecer um diálogo com o funcionalismo a partir da nossa pauta e da construção do que seria um Estatuto do Funcionalismo na nossa perspectiva. Se nós vamos trabalhar com este eixo, como regra, como eixo, nós não vamos trabalhar com emendas ao projeto. Então, por outro lado, nós precisamos construir uma proposta de substitutivo, vários aqui disseram isso, no mínimo como uma estratégia, para que na hora que formos questionados, nós termos o conteúdo do que nós queremos, sob pena de ser contra por ser contra, dizer não por não, e aí nós vamos perdendo o conteúdo do debate. Então, a ideia então, da construção coletiva desse substitutivo para que a gente faça disputa de projeto, né, em relação ao que o governo está nos apresentando. Já existe aprovado pela Assembleia Legislativa um requerimento para a realização de uma audiência pública para discutir isso. Nós temos que pensar qual é o melhor momento para que essa audiência pública seja feita. Por todas as avaliações, nós podemos concluir que a pressa não é nossa, porque este projeto não é nosso. Então, quem tem pressa na sua tramitação e na sua tentativa de aprovação não somos nós. Então, nós vamos precisar, no fórum, delimitar quando nós queremos essa audiência pública, porque já existe um requerimento aprovado, na época, a pedido do Sindiúte, Sindsaúde e Sindifisco, para a realização dessa audiência pública. Então, está aprovado, basta a negociação de uma data, quando nós julgarmos que seja o momento para fazê-lo. Das várias falas, percebi também a necessidade de nós construirmos um material conjunto, um material do fórum sobre o Estatuto, para que a gente se instrumentalize e saiba todos nós, e não algumas lideranças, mas todos nós fazermos esse debate do porquê este projeto não nos atende, qual é o projeto que nos atende, o que nos interessa em relação a todo esse debate do funcionalismo público estadual. Eu quero perguntar se com esses encaminhamentos todas as falas estão contempladas, com a seguinte observação. Eu queria ponderar com o Francisco que as atribuições que você propõe para uma comissão intersindical é o fórum. Nós criamos o fórum para isso, nós nos reunimos periodicamente, né? No mínimo 2 vezes por mês a gente tem se reunido para pensar ações e para nos prepararmos para as reuniões do Comitê de Negociação Sindical. Então, este grupo já existe e
com os sindicatos disponibilizando as suas assessorias. Prova foi a segunda mesa, né? O DIES estava aqui pelo Sindiúte, a assessoria jurídica do Sindifisco, o próprio presidente do Sindité, né, que apresentou todo o debate da entidade, mas quem também não estava não significa que não tem acúmulo, porque a gente dividiu um pouco as tarefas. Então, este fórum já cumpriria este papel, né, de ser responsável por isso. Eu quero perguntar se esses encaminhamentos, vocês percebam que eu dei encaminhamentos macro, né? De eixos. Eu não entrei no detalhe do que foi cada posicionamento, porque acho que algumas demandas apresentadas em relação à questão de gênero, por exemplo, né, a Lúcia trouxe, acho que outras pessoas trouxeram, valeria a pena um debate específico do fórum, né? Porque se na saúde vocês ficam com 70 pontos, na educação a gente não é avaliado. A gente perde um ano da avaliação de desempenho e, consequentemente, a gente demora mais um ano para qualquer promoção na carreira. Então, talvez essa questão de gênero, como a questão do assédio moral, como outros assuntos que atingem a todos nós, valeria a pena campanhas específicas do Fórum de Defesa dos Serviços, como nós definimos em Ouro Preto. Esses encaminhamentos dão conta, pessoal? O silêncio é a concordância? Okay. Vale lembrar, é necessário referendar esses encaminhamentos por ser um seminário ou não? Tudo é tão novo pra gente, né? Vamos construir juntos, né? Não vamos perder o hábito de votar, né, João? Mas a gente não vai fazer como parlamento, permaneçam como está, porque a gente não quer que ninguém permaneça como está. A gente quer que todo mundo se movimente, se mobilize, se manifeste, né? Nós vamos usar os crachás com os quais nós fomos credenciados no início dos trabalhos de hoje. Eu vou consultar, então, este plenário. Aqueles colegas que concordam com esses encaminhamentos dados pela mesa a partir das intervenções e das duas mesas que foram mesas de debate ao longo do dia, então é a proposta número 1, e aqueles que discordam a proposta número 2, quem não achar que nada valeu a pena, não se sentir contemplado, ainda pode se abster da votação, ok? Então, em regime de votação, preciso repetir as propostas? Não. Ok. Em regime de votação, os colegas que votam na proposta de número 1, que referendam as propostas de encaminhamentos aqui apresentadas pela mesa a partir dos debates apresentados por vocês, por favor, se manifestem levantando o crachá de votação e permaneçam com ele levantado para o registro da nossa querida imprensa. Ok, a gente não dá nada por essas fotos, gente, mas quando a gente divulga, é outra coisa. Ok, obrigada. Os colegas que votam na proposta 2, contrários a essas propostas de ações e de estratégias aqui apresentadas pela mesa, também se manifestem levantando o crachá. Ok, obrigado. Os colegas que se abstêm desta votação. Gente, ninguém votou contra, ninguém se absteve. Foi unanimidade. Quando nós votamos pela criação do fórum, nós decidimos algumas pautas importantes. Então, por exemplo, a questão do IPSENG já está na nossa pauta de debate. Naquela ideia, vocês estão na reunião, vocês concordam, porque vai ter a coparticipação de todo jeito, né? Então, nós precisamos, enquanto fórum, também traçar as nossas estratégias para que isso não aconteça, além da questão de gênero, que eu acabei incorporando aqui a partir do debate da Lúcia, a questão do assédio moral, que é presente em todas as categorias, isso não é exclusividade de uma categoria profissional. Nós vamos distribuir mais esse manifesto. A ideia era para audiência pública, sabe, Lindolfo? Mas nós achamos que esse grupo que estava aqui merecia que o manifesto fosse lançado num seminário do fórum. Sim. Eu gostaria de propor que a discussão do IPSEG fosse discutida como foi discutido, importante quando a gente está discutindo a questão do estatuto. Sim, a ideia, na verdade, é essa. Acho que quem está compondo fechadas das nossas direções, ou como alguns gostam de dizer, das cúpulas, né? Das direções. Porque isso não acrescenta nada. Faz isso quem tem medo de abrir o debate, o que não é o nosso caso. Então, eu acredito, se algum sindicato participante do fórum pensar diferente, fale agora ou vai se calar, né? Para um bom período, mas é a nossa forma de trabalhar.
né? A forma de trabalhar é trazendo, fazendo debate, investindo, né? As falas foram todas filmadas, nós vamos disponibilizar para que as pessoas possam ver no YouTube, possam anotar, e aí a gente vai fazer uma produção de material para que a gente possa contribuir. Porque um dos instrumentos para desmascarar esse governo é o acesso às informações e a solidariedade e o debate, claro, como a gente fez no dia de hoje. A gente tem exatos 40 minutos para tomar um café, para visitar a livraria bacana que tem perto ali da Assembleia Legislativa. Eu não vou falar das lojas, porque elas são um pouquinho caras, mas visitar ninguém paga por isso, né? Mas nós temos 40 minutos, porque eu tenho certeza que existe um compromisso para que a gente vá à Assembleia Legislativa. E eu vou dizer para vocês por quê, gente. A estratégia da audiência pública é uma estratégia que dá visibilidade aos nossos problemas. Possivelmente, essa audiência pública será transmitida ao vivo. Tem muita gente no interior do estado aqui e vocês sabem como é importante que as pessoas tenham acesso a essas informações, né? E passa para Belo, esse horário ainda passa para BH e para todo o estado de Minas Gerais. E além das falas da mesa, sempre é aberto o espaço, né? Para que as pessoas possam falar, possam se manifestar. E por mais difícil que possam parecer as coisas para a gente precisa fazer a disputa de opinião. E fazer a disputa de opinião é denunciar o que a gente está vivendo, é falar, é sensibilizar o outro. E nesse aspecto as audiências públicas nos ajudam. Por isso que a gente tem investido nela, né? Hoje, por exemplo, nós vamos poder dizer dos processos administrativos disciplinares que nós estamos sendo vítimas, das suspensões, mesmo sem a comprovação dos fatos, que é o caso que aconteceu em Jaíba. Nós vamos poder falar da acusação, do desrespeito que fizeram com a diretora estadual do Sindiúti em Monte Carmelo, que no interior do estado, assim, você pensa diferente, eles chamam a polícia e falam que desacata a autoridade, né? Nós estamos nesse nível. O inquérito policial militar que investigava o monitoramento do Sindiúti foi concluído. Eu estou levando o resultado desse inquérito policial militar para essa audiência. Enfim, nós temos muito o que dizer, né? Não é o Sindifisco a única vítima, porque é uma estratégia do Estado. E se nós deixarmos um sindicato sozinho, a ideia do governo é essa, é isolando cada um, porque fica mais fácil de fazer a destruição, a desmoralização política, a desmoralização da liderança sindical, né? Então é importante essa unidade para a gente. Então a gente tem agora, eu já tomei mais 5 minutos de vocês, agora vocês têm 35 minutos para tomar um café. A gente se encontra no andar SE da Assembleia Legislativa, num dos plenarinhos lá, a gente se informa quando chegar lá. Ok? Obrigada, boa tarde. Foi um dia de sucesso de trabalhos para a gente.